Olá, queridos e amados irmãos, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a esse desafio que irá perdurar durante todo o ano. Parabéns pela sua coragem e pelo seu interesse em aprender a palavra de Deus. De antemão, já deixo avisado para você, não vai ser fácil. Tudo que exige constância não é fácil. Ainda mais quando se exige constância em algo que é da palavra de Deus. Mas você deve ser uma pessoa corajosa, determinada e, acima de tudo, a sua sede por Deus vai determinar se você vai até o fim ou não. Muitos começam, quando vê o convite, querem entender a Bíblia, começam, assistem às vezes uma aula, duas, mas depois já desistem. Mas aqueles que têm sede de Deus verdadeiramente, aqueles que vão para o céu, são aqueles que persistem, que têm sede do Senhor e não desistem nunca de buscar a Deus. Então, como, meus irmãos, será as nossas aulas? Vai ser o seguinte: eu sempre estarei postando vídeo no meu canal do YouTube. Por que não vai ser ao vivo, pastor? Porque o vídeo é melhor. Porque o vídeo você pode assistir de madrugada, você pode assistir de manhã, de tarde, de noite. Você pode estar lavando os pratos e ouvindo o vídeo. A live, às vezes eu faço a live, a YouTube não manda a live para você, então o vídeo fica bem melhor, sem falar que fica tudo bem organizado, tudo bem feito no meu canal. Importante. Qual vai ser a fonte que nós vamos usar para entender todo o Novo Testamento? Eu irei usar dois comentários bíblicos. Primeiro, comentário bíblico Bicon, que é um dos melhores comentários bíblicos que existem hoje. Então as aulas serão baseadas nele. Por exemplo, o Evangelho de Mateus será todo baseado nesse comentário bíblico Bicon, que é um comentário que, obviamente, eu já li, eu leio ele quase que diariamente. E o outro comentário será comentário expositivo Ragnus, nosso querido Hernandes Dias Lopes, que é um dos melhores comentários expositivos que nós temos na língua portuguesa. Então, esses serão os comentários que nós vamos usar para estudar a palavra de Deus. São comentários completos que não deixam nada a desejar. Então, eu irei falando e você vai ouvindo. Se você estiver assistindo, você vai ver aqui comigo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Se você for assistindo o vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas que vão somente ouvir o vídeo enquanto trabalham, enquanto fazem alguma coisa, mas se você estiver olhando para a tela do seu celular, da televisão, você também poderá acompanhar comigo. Então, poderá acompanhar normalmente, aquele que vai só escutar ou aquele que vai também assistir. Então, este projeto, ele está entregue a Deus. Eu creio que é da vontade do Senhor que a gente aprenda com a palavra dele a cada dia mais. Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração, pedir a direção de Deus, pedir que Deus nos guie, nos direcione e que nós possamos aprender com a palavra dele. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento nós oramos ao Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade de podermos aprender com a tua palavra. Obrigado por mais essa oportunidade da gente poder se aprofundar na tua palavra, de poder se aprofundar no conhecimento do Senhor. Pai, que o Senhor coloque em nós a sede, a fome, o desejo pelo Senhor, para que nós possamos aprender com o Senhor, para que possamos aprender com a tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor fortaleça esses irmãos até o fim, que o Senhor me fortaleça também, para que eu possa ensinar de maneira fiel a tua palavra, de maneira bíblica, pois tudo é para o Senhor, tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. Que o Senhor abençoe este ano, que o Senhor abençoe esse projeto, esse desafio, e que ao findar estejamos mais aprofundados ainda na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então vamos começar. Vamos estudar todo o Novo Testamento. Serão por volta de 52 aulas, ou menos, a depender do percorrer, ou até mais, a depender do andar da carruagem. Você tem sede de Deus? Então participe desse desafio até o fim. Nós temos que aprender a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que ser como obreiros que manejam bem a espada da verdade. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer toda a aula, você vai pausar o vídeo agora. Peraí, não pausa agora não. Você vai pausar o vídeo e você vai ler Mateus capítulo 1 e 2. Se eu for fazer com vocês a leitura para depois explicar, o vídeo vai ficar muito longo, o que não é
muito recomendável para uma coisa que é quase todo dia. Ficaria muito cansativo. Então, os amados irmãos vão ler, vão pausar o vídeo e vão ler Mateus capítulo 1 e 2. Aí depois que você ler, você volta aqui pro vídeo, ok? Pause aí e vamos dar continuidade agora. Vamos lá. Já leu? Então vamos lá. Glória a Deus. Entendendo o Novo Testamento em um ano. Aula 1. O nascimento do rei prometido. Hoje vamos estudar Mateus capítulos 1 e 2. O objetivo da aula. Eu já deixo de antemão também falado aos irmãos que o objetivo das nossas aulas, nossos estudos, de entender o Novo Testamento, não é entender por entender, mas é colocar em prática na nossa vida. Ok? Não adianta a gente querer entender a Bíblia e ficar por isso. Nós temos que entender para pregar e principalmente para praticar a palavra do Senhor. Qual o objetivo desta aula de hoje, amados irmãos? Compreender que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. O verdadeiro filho de Davi e filho de Abraão, cuja vinda cumpre as promessas redentivas de Deus e revela a sua graça soberana e salvação. Introdução ao Evangelho de Mateus. Mateus ele escreve principalmente aos judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo prometido. Por isso, inicia com a genealogia, essencial para comprovar o direito messiânico de Jesus. Você leu aí Mateus capítulo 2, você tem que ter lido, viu? Deus viu. Você leu aí Mateus capítulo 1, começa com o quê? Começa com uma genealogia. Adão gerou a fulano, e fulano gerou a fulano, até chegar em Jesus, né? Ainda diz assim, de maneira que até Jesus, até chegar 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Preste atenção. O livro de Mateus, ele não é o primeiro livro do Novo Testamento, por acaso. O livro de Mateus não é o primeiro livro do Novo Testamento, por acaso. Existe um propósito para esse livro ser o primeiro livro. O Evangelho de Mateus, ele faz a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Para os judeus, o povo predominante no Velho Testamento, a genealogia é algo muito importante. Lembremos, irmãos, que até hoje existe muita resistência do povo judeu acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Os judeus não acreditam que Jesus é o Cristo, o Messias que Deus enviou. Eles ainda estão esperando que o Messias venha. Eles não acreditam em Jesus. Muitos crentes brasileiros idolatram a nação de Israel. Muitos crentes brasileiros idolatram os judeus, fazem cultos, às vezes, até com os objetos judeus, acho que é kippá, que chamam kippá na cabeça, com a bandeira de Israel. Mas lembre-se, o povo de Israel, eles não acreditam em Jesus. Pelo contrário, muitos deles odeiam a Jesus. Muitos deles odeiam a Cristo. Se você for falar de Cristo em Israel, você vai ser, no mínimo, zombado. Ok? Então, o Evangelho de Mateus, ele faz a ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Por isso, ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Mas o que foi que aconteceu, meus irmãos? O que foi que houve entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Vamos lá. Na sua Bíblia, se você pegar a sua Bíblia, a maioria das Bíblias, entre o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e o livro de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, existem algumas páginas em branco. A maioria das Bíblias tem essa página em branco. Essas páginas em branco, elas simbolizam, vamos dizer assim, um período de aproximadamente 420 anos em que Deus ele não falou de maneira inspirada com ninguém. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante esses 420 anos Deus não levantou profetas. Nada foi escrito, revelado e inspirado por Deus. Chamado de período interbíblico ou período intertestamentário, que foi um período de silêncio da parte de Deus. Eu poderia dizer que foi um momento de absoluto silêncio, mas com certeza
Deus ele ainda falava com o seu povo, assim como o Senhor ele fala ao nosso coração, mas não havia palavra inspirada, não havia profeta. Vale ressaltar que é um tempo muito importante para a história da igreja. Nesse tempo ocorreu a revolta dos Macabeus. Se você quiser aprender mais, você deve estudar, não tem como falar tudo, mas foi um tempo muito importante para a história da igreja. Vale a pena estudar o período intertestamentário. Então, o Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, porque ele faz justamente essa ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Começando como? Com a melhor maneira de começar? Com a genealogia. A genealogia é organizada em 3 grupos de 14 gerações, revelando a soberania de Deus na história e a centralidade davídica do Messias. E a inclusão de mulheres pecadoras e gentias destaca a graça divina. Quando você leu a genealogia de Jesus Cristo aí na sua Bíblia, tem um nome bem interessante. É o nome de uma mulher chamada Raabe. Raabe, ela era uma prostituta. E esta mulher, prostituta, ela faz parte da genealogia do Senhor Jesus. Mas, obviamente, ela era uma prostituta que se arrependeu. Mas veja só que coisa interessante. A genealogia do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Existe uma prostituta. Existe uma prostituta na genealogia do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Maior é a graça do que qualquer pecado. Às vezes nós podemos pensar, eu pequei demais, pastor, eu errei demais. Mas se você se arrepender, maior será a graça de Deus na sua vida do que o seu pecado. Se você se arrepender, maior será a graça do Senhor Jesus na sua vida do que o seu pecado. E não somente uma mulher, mas 3 mulheres pecadoras, como homens pecadores, mas as mulheres ficam assim em ascensão por causa dos pecados que a Bíblia diz que elas cometiam. Pecadoras. E estão na genealogia do Senhor Jesus. Olha só que coisa, meus irmãos. Agora vamos aqui. O nascimento de Jesus. O nascimento virginal, ou seja, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, ela era virgem quando Jesus Cristo nasceu. O nascimento virginal é obra do Espírito Santo. O nome Jesus indica a sua missão, salvar o seu povo dos seus pecados. Emanuel, que também é um nome do Senhor, quer dizer Deus conosco, ou Deus está conosco. Isso foi Mateus capítulo 1, meus queridos e amados irmãos. Pronto, meus irmãos, vou ficar aqui em cima, ó, bem pequenininho, tá me vendo aqui? Para que fique melhor, para que a gente leia e possa se aprofundar mais na palavra do Senhor. Então vamos lá. De Abraão até Davi. A maioria das versões mais recentes, no caso as traduções mais recentes, e traduções particulares, como por exemplo, esses nomes em inglês que eu não vou saber falar, dizem que Abraão foi pai de Isaac. É uma tradução mais atualizada. E assim prossegue mostrando todo o quadro genealógico, mas a versão grega diz clara e simplesmente: Abraão gerou a Isaac. No primeiro parágrafo da genealogia encontramos os nomes de 3 mulheres, e uma quarta é mencionada no versículo 6 na parte B. É um fenômeno no mínimo estranho, por assim dizer, e duplamente surpreendente. É o caráter dessas 4 mulheres. 2 delas eram gentias, ou seja, não faziam parte do povo de Deus, Raabe e Ruth, que eu já citei para vocês. Embora as outras 2 fossem israelitas, os seus nomes estavam manchados. Tamar, ela era culpada de incesto, isso está em Gênesis capítulo 38, versículos 13 ao 18, e a mulher de Urias. Urias, os irmãos sabem quem é, foi a mulher com quem o rei Davi ele pecou, Batseba. A mulher de Urias participou do pecado de adultério de Davi. Isso está em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 ao 5. Podemos até ler aqui, por que não? E aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista.
E mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e se deitou com ele. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. A presença de tais pessoas na genealogia de Jesus ressalta a sua missão de Salvador e fornece uma maravilhosa amostra da graça de Deus. Não somente para os judeus aparentemente justos, mas também para os estrangeiros e os pecadores seria oferecida a entrada no reino dos céus. É isso que transforma o evangelho em boas novas para toda a humanidade. Nós conhecemos pessoas que querem ser santas demais, não é verdade? Nós conhecemos pessoas que querem ser aquilo que não são. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória, teve na sua genealogia mulheres pecadoras, mulheres que cometeram pecados horríveis. Isso para mostrar que Cristo veio principalmente para os pecadores, para aqueles que cometeram pecados terríveis. Cristo veio, meus irmãos, justamente e exatamente para essas pessoas. Nunca se esqueça disso. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para essas pessoas. Continuando. De Davi até o cativeiro. Lembrando que estão no capítulo 1 ainda, viu? Esse é o período do reino. Seguindo Salomão, são dados os nomes dos reis de Judá. Pelo fato de a dinastia de Davi ter governado o reino do sul, estranhamente, 4 reis foram omitidos da lista. Como mostrar a comparação com os livros de reis do Antigo Testamento. Acasias, Joás e Amazias foram omitidos depois de Jorão. E Jeoaquim foi omitido depois de Josias. Aparentemente, o único motivo para isso é que Mateus desejava preservar esse arranjo sistemático da genealogia em 3 grupos de 14 nomes cada. Então, nós já falamos sobre a genealogia do Senhor. Irei dar um pequeno avanço. Farei o possível para que os vídeos não fiquem muito longos, mas nem sempre será possível, irmãos. Vamos lá. As assim chamadas narrativas, agora do capítulo 1, versículos 18 ao 25, que fala, acabou a genealogia, e agora começou a falar no nascimento do Senhor Jesus. As assim chamadas narrativas da infância são encontradas em Mateus capítulo 1, versículo 18, em Lucas capítulo 1. O evangelho de Lucas é o evangelho que mais fala, meus irmãos, é sobre a infância de Jesus, e ainda assim fala pouco. Nós temos pouco registro bíblico da infância de Jesus. Os 2 relatos são quase totalmente diferentes. No entanto, um não contradiz o outro. Irmãos, a Bíblia, ela nunca se contradiz. Se você vê alguma contradição na Bíblia, se você procurar estudar, você vai entender. Ok? Plumer comenta: os 2 relatos estão em conformidade um com o outro. Não apenas quanto ao fato principal do nascimento de uma virgem, mas também quanto ao modo como ele ocorreu, por ter sido realizado pela ação do Espírito Santo. Ele prossegue enumerando outros 4 pontos de concordância que representam sinais adicionais de realidade histórica. Quando a vontade divina foi revelada a José e Maria, eles estavam desposados um com o outro. Cristo deveria ser chamado de Jesus, ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré. Então essa é a concordância que há entre o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas acerca da infância do Senhor Jesus. Lembrando aos irmãos que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, que quer dizer parecidos. O evangelho de João ele se distancia um pouco no sentido de ser tão parecido uns com os outros. O evangelho de Mateus ele foi escrito, queridos e amados irmãos, com destino ao povo judeu. A história, meus irmãos, do nascimento de Jesus ela é contada com grande beleza e delicadeza por Mateus. Maria ela estava desposada com José. Isso significa que ela estava prometida em casamento, ok? Ou noiva. Se a gente fosse trazer para o dia de hoje, seria noiva. Poderiam parecer termos e expressão mais atuais. O verbo grego é empregado apenas aqui em Lucas capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 5. Significa prometer em casamento, desposar. Grinch diz que em voz passiva a expressão denota estar prometida em casamento ou ficar noiva.
Mas deve ser lembrado que entre os judeus, a quebra de um noivado existia um divórcio formal. O relacionamento de jovens noivos era tão sagrado que qualquer violação seria considerado um adultério. O compromisso não poderia ser dissolvido, exceto como depois do casamento ou pelo divórcio normal. Vamos lá, amados irmãos. Antes que eles estivessem casados ou tivessem alguma relação conjugal, Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Assim, Mateus confirma um relato mais completo de Lucas. O que é que diz em Lucas 1, 35? Vai aparecer aqui? Não, não apareceu. Você lê na sua Bíblia aí. Isso representou um problema sério para José. Imagina, você está noivo com uma pessoa e ela chega para você e diz: estou grávida do Espírito Santo. Se José ele não tivesse o temor de Deus no coração dele, e se o anjo não tivesse aparecido para José em sonho, nós teríamos um grande problema. Nós teríamos um grande problema. Mas Deus, meus irmãos, é soberano sobre todas as coisas. Nunca se esqueça disso. Deus é soberano sobre todas as coisas. O Senhor nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Antes que eles estivessem casados ou tivessem alguma relação conjugal. Eu já li isso aqui, né? Pode parecer estranho que José... Pode parecer estranho que José fosse chamado seu marido. Mas Neely explica. Quando eu citar esses nomes assim um pouco estranhos, são comentaristas bíblicos, ok? Então Neely é um comentarista bíblico. Ele explica o fato assim. Depois de noivado, mas antes do casamento, o homem era legalmente o marido, na cultura judaica, viu, irmãos? Isso nós podemos ver em Gênesis capítulo 29, versículo 21, Deuteronômio capítulo 22, versículo 2, que diz assim: se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-lo-ás na tua casa, para que fique contigo, até que teu irmão os busque e lhe restituirás. Gênesis 19, 21 diz: e disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Consequentemente, um cancelamento informal do noivado era impossível. O homem devia dar à mulher um documento por escrito e pagar uma multa, se o casamento ele fosse dissolvido, no caso, na época do noivado. Porque o noivado já era considerado um casamento diferente de hoje, né? As pessoas hoje vivem 10, 15, 20 anos juntos, não se preocupam nem em casar. E às vezes isso deveria ser algo não só levado pela religião, mas... poxa, você está 20 anos com a mulher, você não pode casar com a mulher. Que tipo de amor é esse? A mulher já tem filhos. Já tem 1, 2, 3, 4 filhos seus. Você não pode casar com essa mulher. E às vezes as pessoas que quando entram na igreja, querem se batizar, querem fazer alguma coisa na igreja, esbarram nisso, porque não são casados. E glória a Deus, caso, mas se muitos se não conhecessem a fé, nunca iriam se casar. Mas na cultura judaica isso era totalmente diferente. Vamos dar prosseguimento. Enquanto José estava considerando seu problema, um anjo, e não o anjo, lhe apareceu em sonhos. O mensageiro celestial o chamou de José, filho de Davi. Por isso, o que deu a Jesus direito legal ao trono de Davi, porque José era da descendência de Davi. José recebeu a garantia de que não precisava temer receber Maria como sua mulher, porque a sua concepção era do Espírito Santo, era algo divino. Maria não tinha traído a José. Assim, a anunciação foi feita também a José. Deus, ele é perfeito, irmão. Deus, ele é perfeito. O anjo não falou só a Maria, mas também a José, porque Deus, ele é perfeito. O Senhor jamais iria acabar com o casamento de Maria. Deus, ele é perfeito. José recebeu a garantia, já li também. Estamos aqui. Ela precisava disso para ser poupada da terrível perplexidade sobre a condição de grávida. Ele precisava disso para ser poupado do sentimento de que Maria pudesse ter sido infiel. Se o anjo não tivesse agido dessa forma, Maria poderia ter sido morta, apedrejada. E se o anjo não tivesse falado a José, José teria pensado o quê? Maria me traiu, ela foi infiel. José ele foi informado de que o filho que ia nascer deveria ser chamado de Jesus, que significa Jeová é a salvação, pois ele iria salvar o seu povo dos seus pecados.
A salvação era, em primeiro lugar, para os judeus, o seu povo, e a seguir para todo o resto do mundo. Nós podemos ver isso em Lucas, capítulo 12, versículo 32. A missão do nosso Senhor não era predominantemente social, nem política, nem física, mas sim moral e espiritual. E esse, meus irmãos, é um dos grandes problemas hoje. Deixa eu até deixar marcado aqui. Deixa eu ficar aqui grande para vocês. Esse é um problema, meus irmãos, até nos dias de hoje. Nós queremos levar as pessoas até Cristo da maneira errada. E nós pensamos que Cristo veio fazer aquilo que ele não veio fazer. Às vezes, quando nós vamos evangelizar, nós falamos para as pessoas: olha, vá lá na minha igreja. Se você for na minha igreja, você vai deixar de ser pobre, você vai ser rico. Olha, vai lá na minha igreja, porque se você for na minha igreja, Deus ele vai dar um emprego a você, Deus vai fazer algo acontecer na sua vida. Nós não podemos evangelizar dessa forma. Talvez seja difícil para você ouvir isso, mas nós não podemos evangelizar desta forma. Nós podemos evangelizar como? Mostrando salvação. Primeiramente, mostrando salvação. Porque a obra principal de Cristo é salvar. Salvar. Depois que o Senhor salvar, o Senhor pode abençoar essa pessoa da forma que Ele quiser. Mas primeiramente, irmãos, a salvação. Então é errado dizer que se alguém for para a igreja, Deus vai abençoar ela. Não. Mas deixe claro que a salvação é o principal. A salvação é o principal, meus queridos e amados irmãos. Jesus veio para aniquilar o pecado. Em Hebreus 9:26 diz: porque isso significa que aquele que teria de passar pela morte todas as vezes que entrasse no céu desde o início do mundo. De modo algum. Não. A verdade é que agora, a esta altura, no final do tempo presente, ele apareceu, Jesus, uma vez por todas, para abolir o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Glória a Deus. Ele veio para salvar do pecado e não salvar no pecado. Para os que foram salvos por meio da sua graça, o seu nome conserva um encanto e uma doçura especiais. Vincent Taylor adequadamente comenta: de todos os nomes, nenhum é mais precioso aos ouvidos cristãos do que o nome de Jesus. Ah, glória a Deus, é verdade. De todos os nomes, nenhum é melhor de se ouvir aos nossos ouvidos do que o nome do nosso Redentor, Senhor Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, Senhor. Uma das notáveis características do Evangelho de Mateus, escrito para os judeus, é a sua frequente citação do Antigo Testamento. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Ok. A inspiração divina e a autoridade das Escrituras estão enfatizadas na introdução. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então se segue uma citação de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. O nome hebraico Emanuel é interpretado como significado de Deus conosco. José obedeceu a ordem do anjo. Ele recebeu a Maria em sua casa como a sua esposa, mas ele não teve relações conjugais ou sexuais com ela até depois do nascimento da criança prometida. Olhe só o respeito de José com as coisas de Deus. Ele poderia dizer: não, ela já é minha mulher. Olha o respeito de José com o Senhor Jesus. O respeito de José com Deus. O respeito de José com a sua esposa. Que homem foi José? Fala-se muito de Maria, não é mesmo? Mas fala-se pouco de José. Inclusive, esse mesmo José, muito provavelmente, ele morreu quando Jesus Cristo ainda era uma criança. Olha só que coisa. Podemos até falar mais sobre isso depois. O significado e a importância da linhagem são bem destacadas por Plumer. Ele afirma que o uso do verbo imperfeito é contrário à tradição da virgindade perpétua de Maria. Então, preste atenção, meus irmãos. Preste bastante atenção. E eu não coloquei para vocês lerem, mas tudo bem. Vamos lá. Preste bastante atenção. Maria, pastor, ela foi virgem para sempre? Não. Maria não foi virgem para sempre. Essa é a doutrina da virgindade perpétua, uma doutrina errada da Igreja Católica.
Se Maria tivesse sido virgem para sempre, por que ela casaria com José? Casamento sem a relação é pecado. Então Maria ela teria pecado. Meus irmãos, e a Bíblia até afirma depois que Jesus Cristo teve irmãos e irmãs. Nós acabamos de ler aqui. José não teve relação com Maria até que ela concebesse a Jesus. Mas depois eles eram casados, então eles tiveram relação, os queridos e amados irmãos. Vamos aqui terminar. Na verdade já terminamos. Portanto, meus queridos e amados irmãos. Então, meus irmãos, a minha ideia principal era a gente fazer 2 capítulos hoje, mas não vai dar tempo. A aula já ficou bastante longa. Mas é isso, nós temos tempo, temos um ano inteiro para a gente terminar o Novo Testamento, nem que seja um capítulo por dia. O importante é a gente aprender. É importante que você curta esse vídeo, deixe o seu comentário para saber que você assistiu esse vídeo e que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. E na sexta-feira já, na segunda-feira, na verdade, nós já teremos a nossa aula em Mateus capítulo 2. Amém? Pois Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Fique à vontade também para comentar lá no nosso grupo, para falar alguma coisa, se ficou alguma dúvida. Se você quer que eu fale de alguma outra forma, se você não entender alguma coisa. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e vamos firmes até o fim, em nome de Jesus.